Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Então, Eu só beleza. E não aí? tenho nenhuma noção. Uhum. O que seria força? Não, alguém já ouviu falar de força. Essa palavra aí todo mundo com certeza já ouviu falar. Coloca força pra chutar a bola, coloca alguma coisa assim. Nunca ouviu falar assim? Os meninos, pelo menos. E as meninas também, que Poderia tem a ser mania de pressão? pedir os homens para abrir, por exemplo, o refrigerante. Toma tu aí que tem mais força. Pega ali aquela caixa que você tem mais força. Ninguém nunca ouviu falar. Eu acho que alguém começou a falar aí. Ele tá falando no momento. Pode repetir, por favor? É, pressão, tipo, colocar pressão em alguma coisa? Não necessariamente. A pressão precisa da força. Mas a força não precisa da pressão. Fórmula de pressão é isso aqui, ó. Eita. Pressão é força sobre área. Vou colocar aqui que não vale a pena. Mas bora lá. Temos aqui a introdução à dinâmica. Forças. Por que tem essa palavrinha aqui, ó? Dinâmica. Dinâmica remete ao que? A nosso imaginário. Quando fala de dinâmica, está falando de quê? De movimento, né, gente? Então, um belo dia. Oi. Isso. Tem esse cara aqui, ó. Debaixo de uma árvore. E uma maçãzinha caindo. Né, fazendo esse movimento aqui, ó. De cima para baixo. No sentido vertical. Na direção vertical. E esse cara aqui nada mais é do que Isaac Newton, né? Isso aqui é um mito, tá? Não aconteceu isso não. Mas as pessoas gostam de falar sobre isso aqui para falar que ele foi o cara que desenvolveu a teoria da gravidade. Realmente foi ele, mas não foi essa circunstância aqui, tá? Isso aqui é só para ilustrar. E vocês vão entender, ao decorrer da caminhada aqui no estudo das forças, que a gente vai entrar nesse conteúdo chamado de força da gravidade, tá? Que é um dos tipos de força. E a gente vai ver mais na frente. Vamos lá, conceitos básicos no estudo das forças. Então temos aqui o He-Man. Fala assim, ó. Eu tenho a força. Alguém já assistiu esse desenho aqui? Ou já ouviu falar dele? Já. Pronto. Uhum. Já. Vocês já viram que o E He-Man ele tem essa frase aí como um marco dele, né? Só que será mesmo que ele tem a força? Segundo a física, como eu coloquei aqui, não. Então o He-Man não tem a força segundo a física. Por que ele não tem a força? Então isso a gente vai entender melhor aqui, ó. Conceito de força. Força é a interação entre dois corpos. Então tem que existir dois corpos para que haja quem? A força, né? A força não está em um único corpo. Ela deve existir, ela é produto, ela é resultado da interação entre, no mínimo, ó, dois corpos. Tá? Então é impossível que um corpo apenas faça, segundo a física, força. Tá? Pode ver que quando um jogador chuta a bola e fala, ele chutou a bola forte. Ah, professor, mas o jogador que tem a força, porque ele chutou forte a bola. Não. Não existiu a interação entre o pé dele e a bola. O pé dele, que pertence a ele, é um corpo. E a bola é outro corpo. Então, se houve essa interação entre os dois corpos, chama-se isso de força. Tá? E aí a gente vai caminhando, vai entendendo melhor. E aí eu vou pedir o Carlos que leia, por favor, para mim, esse trechinho aqui que nós estamos vendo aqui abaixo. Esse aqui, ó, e Carlos. daí, Isso. por exemplo, quando empurra-se uma caixa, quando chuta uma bola, amassamos uma folha de papel ou puxamos um objeto, estamos aplicando uma força sobre esses corpos. E com o resultado pode-se obter duas coisas. Quais Pode são ler esses embaixo? resultados? Pode ler, por favor. Alterações de velocidade, aceleração, ou causa de deformação. Pronto. Tá aqui o motivo pelo qual a gente começa a estudar cinemática. Cinemática é o que mesmo? É o movimento dos corpos, né? Não foi isso que a gente estudou em cinemática? Aí a gente viu quem? Velocidade média, não foi isso que vocês estudaram? E aceleração média, não foi? A velocidade Sim. média
ela é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Isso para a velocidade média. Já a aceleração, ó, ela é o quê? É a variação da velocidade em função da variação do tempo. Então perceba que foi necessário a gente estudar a aceleração para depois nós entrarmos nas forças, né? Na dinâmica, para a gente poder entender como é que funciona isso direito. Então vocês podem entender e já perceber, começar a ter essa visão de que um conteúdo na física depende do outro para poder se desenvolver, tá? É igual na matemática, a pessoa aprende mais com mais, depois menos com menos e por aí vai, até chegar nas expressões algébricas, né? Então a física é da mesma forma. Então é importante a gente estudar bem o conteúdo para ir para o outro sabendo esses pré-requisitos. Então o que acontece? A alteração da velocidade. Se a minha velocidade foi alterada, consequentemente aconteceu o quê? Uma aceleração. A aceleração, ela quer dizer que a velocidade aumentou? Me respondam, por favor. Quando eu digo que o móvel está acelerado, necessariamente a sua velocidade está aumentando ao passar do tempo? Acho que sim. Será mesmo? Alguém mais concorda aí com o Carlos? Para mim é isso mesmo. Sim. Quando estudamos a aceleração, o móvel pode estar acelerando ou pode estar desacelerando, né? Quando a gente está falando disso. Perceba que quando eu tenho uma aceleração negativa, por exemplo, de 5 metros por segundo ao quadrado, eu estou informando que a cada segundo o meu móvel está perdendo isso aqui de velocidade. Ó. O que é que me indica isso? O sinal de negativo aqui, né? Esse sinal de negativo quer informar que é uma desaceleração, ou seja, o móvel está perdendo velocidade ao invés de ganhar velocidade. Então a aceleração ela trata dos dois, tanto da parte de frenagem, né, que seria a desaceleração, quanto da parte de ganho de velocidade, que seria a própria aceleração. É porque realmente é confuso, né? Eu joguei uma casquinha de banana aí para ver se vocês caíam. Opa, alguém pediu aqui para participar. Bom dia, Nicolas. Cuidado aí mais uma vez. E é a segunda vez já que eu falo para vocês tomarem cuidado com o horário, tá? Tomar cuidado com o horário aí. Vou colocar uma observação aqui. Continuando aqui. Aí eu coloquei aqui em letras garrafais, ó. Atenção. Lê aí, Carlos, por favor, novamente. Embora a noção de força esteja associada a movimento e contato, ela também pode estar presente onde não há movimento, ou seja, aceleração igual a 0 metros por segundo quadrado. Isso mesmo. Pronto. Então vocês conseguiram entender bem que há uma diferença do que o Carlos leu aqui agora há pouco e dessa leitura que ele fez também. Primeiro, ele leu aqui, ó, que para existir a força deve acontecer o quê? A alteração da velocidade, ou seja, acontecer uma aceleração, né? Ou causar uma deformação. E aí que ele coloca, depois ele reforça, ó, que não necessariamente é preciso ter movimento. A aceleração pode ser igual a 0 metros por segundo. Mas quando isso acontece, é quando todas as forças estão em equilíbrio. Tá? E a resultante dessas forças vai ser igual a zero. Então, por que eu coloquei aqui uma ponte? Alguém poderia me dizer por quê? Qual foi o motivo? Eu não entendi muito não aí dessa ponte aí. Ó, Talvez porque a ponte seja parada. isso, justamente, porque a ponte está parada. Se ela está parada, ela não tem o quê? Ó? Não há movimento. Aceleração. Isso, e não há aceleração. Se não tem movimento, não tem aceleração. Não é? Se não tem movimento, não tem aceleração. Não, perdão, não tem aceleração. E ela está parada. Tá? A ponte está parada, ela precisa estar parada para servir de apoio para que os veículos, né, possam fazer esse fluxo aqui, né, para lá ou para cá, tanto faz. Só que a ponte está exercendo alguma força?
E aí, gente? A ponte está exercendo alguma força? Aí é complicado. Ela está, né? Porque ela sustenta esses carros que passam aqui. Mas ela não se movimenta. Veja que interessante. Ela não se movimenta, ela exerce uma força e ela está parada. A força que ela exerce aqui a gente vai aprender depois, que é uma força de reação. Tá? Depois a gente vai ver com calma. A gente só está vendo a introdução do conteúdo. E aqui, ó, é importante a gente falar das grandezas escalares e vetoriais. O que são grandezas escalares? Eu vou pedir que a Isabela leia para mim, por favor, essa parte aqui. Grandezas escalares. Grandezas medidas apenas por um número e uma unidade. Exemplos: temperaturas, tempo e calor. Pode continuar, Isabela, por favor, a grandeza vetorial. Grandezas vetoriais. Grandezas que possuem módulo, direção e sentido. Exemplo: velocidade, aceleração e força. Pronto. Qual a principal diferença entre esses dois tipos de forças aqui, ó? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Nas grandezas escalares, basta que nós façamos essa representação com um número e uma unidade. Então eu coloco aqui ó, 1 segundo. Representei com um número, aqui o número 1, ó, e com uma unidade, que é o S, que significa segundo, a unidade de tempo. Então está aqui uma grandeza escalar. Agora perceba aqui na grandeza vetorial que já há uma diferença significativa. Ó. Grandezas que possuem módulo, ou seja, número, direção e sentido. Quando a gente fala aqui, ó, o carro estava a 10 metros por segundo. Então tem 10 metros por segundo. Aí é comum perguntar, mas em qual sentido? Em qual direção? Aí a pessoa vai falar, ele está na direção horizontal e estava no sentido esquerda-direita. O sentido esquerda-direita é saindo daqui da pontinha do lápis e indo para esse sentido aqui, ó, que é a setinha aponta. Então perceba que além de apresentar a informação com módulo, ou seja, número, que é esse 10, unidade, igual a escalar, também temos que representar com a direção e o seu sentido. A direção aqui é a horizontal e o sentido é de esquerda a direita. Direção nós temos duas, né, pessoal? Horizontal e temos também vertical. Sentido aí temos vários, né? Esquerda, direita, direita, esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Tudo isso são sentidos, tá? Compreendida a diferença entre os dois tipos de unidade? De Sim, grandezas, aliás? um pouco. E aí? Sim ou não? Sim. Sim, né? Ok. Sim. Sim. Ok. Sim. Então temos aqui os exemplos, aceleração, força. Então, consequentemente, o conteúdo que nós estamos estudando é força, né? Então, a força, vocês já sabem que é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que, quando informar a força, não basta informar somente a intensidade, ou seja, o módulo, o número, mas também tem que informar a direção e o seu sentido. Tá ok? Essas ideias aqui são básicas. E aí eu peço mais uma vez, ó, mais um cuidado. E aí eu vou pedir agora que, deixa eu olhar aqui quem está na aula, que a Damires faça essa leitura, por favor. Essa leitura aqui. Direção. Direção: determina a linha em que a força é aplicada. Exemplo: horizontal e vertical. Pode continuar, Damires, por favor. Sentido: determina a orientação da força aplicada. Exemplo: esquerda, direita, direita e esquerda. Certo. Então vocês conseguiram agora reforçar
a diferença de direção para sentido. É muito comum confundir o conceito dos dois, tá? Direção, pessoal. Direção horizontal e vertical. Sentido esquerda para direita, direita para esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Ficou claro isso? É importante para poder prosseguir aqui. Pra mim, sim. Pronto, né? Ok. Então vamos aqui para o primeiro exercício, para a gente fixar melhor essa ideia. Então tem aqui no exercício, nesse número 1 aqui, que seria o exercício de número 1. Determine o módulo, a direção e o sentido do ônibus e das pessoas que trafega a 50 km por hora, nas situações abaixo. Então primeiro vamos olhar aqui para a letra A, respondemos a letra A, depois a gente passa para a letra B, certo? Então tá aqui, ó, determine o módulo, a direção e o sentido dos ônibus e das pessoas que trafegam a 50 km por hora. Então, beleza. Estão aqui duas pessoas, estão em pé dentro do ônibus, tá? E elas estão trafegando juntamente com o ônibus, obviamente, né? Já que elas estão dentro do ônibus. E eles trafegam a uma velocidade de quanto? 50 km por hora, correto? Sim. As pessoas que estão dentro do ônibus, se o ônibus está a 50 km por hora, as pessoas que estão dentro do ônibus trafegam essa velocidade também? Não. Elas estão paradas? Não, elas aí a resposta certa seria o quê? Eu ensinei vocês lá no início, ainda nas aulas presenciais. A resposta certa é assim, ó. Depende, professor. Por quê? Se for em relação a um objeto que está aqui fora, então imaginemos que aqui seja um poste. Esse ônibus aqui, ó, essas pessoas aqui, ó, elas estão em movimento em relação ao poste. Ele é o quê? O meu referencial. Lembra lá dessa palavrinha? Ele é o meu referencial. Então, em relação ao poste, essas pessoas aqui estão em movimento. Ok? Uhum. Mas em relação, se eu fosse pegar em relação, se o meu referencial fosse, por exemplo, essa janela do ônibus aqui, ó. E aí, essas pessoas estariam em movimento? Não. Elas estariam paradas, né? Uhum. Porque imagina aí, você sendo essa pessoa que está dentro do ônibus, você olhando para essa janela iria se movimentar? Não. Não, ela estaria parada, né? Então, veja aí como é interessante as coisas na física. Mas ok, isso é revisão lá da parte de cinemática. Mas ok. Ele pede para a gente determinar o módulo. O módulo é o que? O número, né, pessoal? Módulo, M, aqui eu vou botar M de módulo. É a mesma coisa que o número que acompanha a grandeza, tá ok? Módulo é a mesma coisa que número. Módulo, intensidade, magnitude, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Então, beleza. O módulo é 50, correto? Então, vamos colocar aqui, ó, 50. Aí ele pede, o módulo já foi determinado. Então, aqui já tá ok, né? A direção, qual seria a direção aqui? Esquerda para a direita? Ó, vê só. Não, aí é sentido. Isso. Direção. Ah, tá Ah, certo. Direção seria o quê? Horizontal ou vertical? Horizontal. Horizontal. Muito bem. Horizontal por quê, ó? Horizontal é o que está no eixo X, né? Imaginando aqui um plano é. cartesiano. E o vertical, vou colocar aqui para baixo. É o que está no eixo Y. Correto? Então, beleza. A Sim. direção já foi. Sabemos que é 50 km por hora. Vou botar aqui a unidade de medida. E está na... Vou botar só horizontal, porque aqui para escrever é muito complicado, pessoal. E o sentido? Qual seria o sentido do ônibus e das pessoas? Esquerda para a direita? Esquerda. Esquerda para a direita, dos dois, né? Tanto o ônibus Uhum. quanto as pessoas estão sendo deslocadas da esquerda para a direita, né? Então, esquerda para direita.
O E de esquerda para D de direita, tá? Então aqui a letra A já foi. Letra B. O que é que está acontecendo aqui na letra B? E aí, eu acho que já dá para fazer sozinho. As pessoas movimentam? Ó, também, mas não é esse o X da questão. Determine o módulo, a direção e o sentido do ônibus e das pessoas. Então, primeiro a gente vai determinar quem? O módulo. Módulo. Isso. O módulo é de quanto? 50? 50. Né? Então, 50 quilômetros por hora. Ok? Então, tá aqui o módulo da velocidade do ônibus e das pessoas também. A direção. E aí? Horizontal. Horizontal, né? Ó. Uhum. Tanto as pessoas quanto o ônibus, né? Elas estão se deslocando em movimento no sentido não, na direção horizontal. Na direção. Isso. E o sentido das pessoas seria qual? Direita para esquerda. De- Da pessoa das esquerda. pessoas da esquerda para a direita, né? Então, pessoas. É. Bota aqui, pessoas. As Ah, é, pessoas. a setinha embaixo do carro, ó. Perceba que a seta está indicando aqui, ó, nesse sentido, né, das pessoas. Então, é esquerda, direita. O mesmo que estava aqui, ó, né? Esquerda, E direita. Já o ônibus, ó, perceba que ele está fazendo o quê? de ré. Direita para esquerda. Isso. Se ele está da direita para a esquerda, então é diferente das pessoas. Então, o ônibus vai ser o inverso desse aqui, né? Das pessoas. É. Vou botar um OMB. Vocês já entendem que é ônibus. Então, tá da direita Ônibus. para a esquerda. Todos entenderam aqui? Sim. Conseguiram diferenciar direção de sentido? Isso é bem importante, tá, gente? Então, ok. Vamos passar adiante. Alguma dúvida até aqui do que foi explicado? Já foi falado aqui para o Nicolas, que chegou depois, que força é a interação entre quantos corpos, pessoal? 2. 2 corpos. Isso, no mínimo 2 corpos. Mas há casos de força em que, para haver força, precisa de quê? Para haver força, precisa de quê? A alteração de velocidade, que nada mais é do que o quê? Acelerar Aceleração. ou causar deformação. E aí depois a gente vai entrar aqui, nesse conteúdo aqui, né? Mas também há casos em que haja força associada a não variação de velocidade, ou seja, não existe aceleração, aceleração é igual a 0 metros por segundo, que é o caso aqui das pontes, por exemplo. Uma revisão rápida aí para o Nicolas se situar, né, que ele chegou depois. E aqui, pessoal, nós entramos em um conceito importante, que é chamado de força resultante, tá? Então, isso aqui que a gente viu agora de sentido e direção é importante para esse assunto aqui, tá? Força resultante. Força com a mesma direção e sentido. Então, aqui é o primeiro caso. Quando a força tem a mesma direção e o mesmo sentido, o que é que acontece com as forças? São somadas. Somam-se as forças. Como assim? Vamos lá para um exemplo prático. Aqui do lado, o carro morreu, aí o cara está precisando que empurre esse carro para ele poder ter movimento e ele poder fazer
o uso novamente do veículo. Ele dirigir novamente o veículo. Conseguir ligar o motor. Aí o que que acontece? Geralmente os caras pedem, né, para que empurrem esse veículo, certo? Uhum. Então, imagina aí, quanto mais pessoas tiverem para empurrar o veículo, mais fácil vai ser de quê? Ele ligar. Bom dia, Rui. Rui chegando aqui, pessoal. Bom dia, bom dia. Chegar mais cedo da próxima vez, viu? Vou colocar aqui uma observação. Beleza. Então, beleza. Aí, pessoal, tá vendo, ó? Como é ruim entrar depois da aula, porque, tipo, ó, o que a gente já viu? A gente já viu um monte de coisa, ó. Aí eu não tenho condições de voltar do início para poder os alunos que estão entrando Explicar depois se tudo direito. situar, entendeu? Aí vocês vêm depois. O professor tá gravando a aula, depois o professor manda lá. Mas às vezes dá um problema também com essas gravações de aula. Eu vou ver aqui direito. Às vezes tem problema com o áudio e tudo. Às Eu vezes ia fica falar muito isso pro grande para professor, pro postar professor no YouTube. testar, Fica porque tem bem. alguns gravadores que não gravam o áudio. Beleza, tranquilo. Beleza. Então, beleza aqui, ó. Retornando ao que nós estávamos falando. Temos aqui um veículo e temos aqui esses dois rapazes empurrando o veículo. Então a tendência é que esse carro pegue mais fácil, né? Ele consiga entrar em movimento mais fácil. Se mais rapazes fossem empurrar, mais pessoas fossem empurrar esse veículo, certo? Por quê? Porque essas forças estariam na mesma direção e no mesmo No sentido. mesmo sentido. E se essas forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, essas forças vão o quê? Vão se somar. Somar. Exatamente. Então, se vai se somar, consequentemente vai aumentar as forças, né? É aquilo que eu estava falando, é bem mais fácil um carro pegar com 20 pessoas aqui empurrando do que uma pessoa, né? Porque aquelas forças das 20 pessoas irão ser somadas, irão passar para o veículo. E olha que interessante aquele conceito de força. Por que existe força aqui, ó? Porque há interação entre dois corpos, né? Então a interação desse cara aqui, ó, com o carro. Tá vendo o contato da mão dele aqui, ó, com o veículo? Sim. Então, se existe o contato e existe essa interação, então existe a força, tá? Então é impossível que uma pessoa sozinha ela faça a força. Então tem que fazer a força entre dois corpos no mínimo. E aqui novamente, ó, tem esse rapaz e tem o veículo. Então se existe essa interação entre os dois corpos, também vai existir a força, né? Diferente do que o He-Man falou lá, que ele tem a força, ele sozinho. Então, ok. Aí aqui está uma representação, né? Quadradinho, força 1, força 2. Então a força resultante, ó, vai ser igual a F1 mais F2. Se tivesse uma terceira força aqui, ó, F3, iria também fazer o quê? Somar, né? Se tivesse uma quarta força aqui, F4, iria também somar. E por aí vai. Por isso que eu representei isso daqui, ó, com reticências, porque isso daqui não tem um limite. Tá? Então, beleza. Força na mesma direção e no mesmo sentido faz o quê? Somam-se. Somam-se. Isso. Se somam as forças. Muito bem. Força resultante. Agora um outro caso. Força com mesma direção e sentidos contrários. Então, mesma direção é o que? Direção horizontal e vertical. Vertical. Né? Sentido Direita para esquerda, esquerda para direita. esquerda, direita ou direita, esquerda, ou também de baixo para cima, de cima para baixo, né? Ok. Então vemos aqui duas situações. Temos um carrinho, né? Temos três pessoas fazendo força aqui, ó, puxando esse carrinho no sentido esquerda, Para direita. direita. Direção o quê? Horizontal. Horizontal. E temos essas pessoas aqui, ó, com o sentido não, com a direção igual, que é horizontal também, né? Só que o sentido é o quê? Diferente, contrário. Contrário. O sentido aqui é o quê? Direita, Direita esquerda, para esquerda. né? Então, Sim. isso é meio lógico, né? É bem intuitivo. Se essas pessoas estão puxando para a direita, três pessoas,
e elas estão fazendo, por exemplo, a mesma força. Esse daqui está fazendo a mesma força, esse daqui está fazendo a mesma, e esse a mesma, e esse também. Consequentemente, esse carrinho vai se deslocar para cá, né? Por quê? Tem 3 pessoas fazendo força aqui e aqui somente 2. Entenderam? Sim. Então, quando a direção for horizontal e os sentidos forem contrários, as forças se subtraem. E aqui nós temos um segundo exemplo. Temos esses 2 rapazes aqui, ó. Esse rapaz chamado de F3 e esse de F4 estão fazendo forças, um de 80 newtons e outro de 100 newtons. Eles estão fazendo um cabo de guerra, né? Vocês já brincaram, acho que em alguma gincana disso aqui. Já. Pronto. Então temos aí o cabo de guerra, e o cabo de guerra, ó, pertence à física aí, ó, o estudo. Então vê só. Eu falei que faz o que aqui? As forças se subtraem, né? Então como é que a gente representa isso matematicamente? FR, de força resultante, né? Vai ser igual a quem, ó? F4 F4 menos F3. menos F3. Então FR vai ser igual a quem? F4 vale quanto? 100 newton. Isso, perfeito. E F3 vale quanto? 80. Então, menos 80 newtons. Então, a minha força resultante vai ser de quanto? 20 newton. 20 newtons. E aí a gente chegou na parte interessante, que foi a unidade de medida. Vocês mesmos já falaram aí, o Carlos já falou, newton. Então, por que, Carlos, te levou a falar que era newton aqui? Felizmente, né? Acertou. Porque eu falei ou porque você já viu ali? Foi. O professor falou aí. Ah, beleza. Mas Newton é justamente o cara que desenvolveu esse conteúdo aqui da física, chamado de forças, né? Que é esse cara aqui, ó. O Isaac Gustavo com a Newton. maçã, né? Isso. Na verdade é um mito, né? Mas ficou legal para contar para as crianças. Em homenagem ao Newton, né? E a física tem muito disso aqui, de puxar o saco dos caras que fazem a descoberta daquele determinado conteúdo, de colocar a unidade de medida com o nome do cara que... o nome ou sobrenome do cara que descobriu, né? Como Newton que desenvolveu aqui as teorias da força, fez todo um postulado. Então, nada mais justo do que homenagear o Newton com a unidade de medida, no mínimo, né? Então, a força resultante é igual a 20 newtons. Esse Newton aqui, ó, em homenagem ao grande físico e matemático e filósofo Isaac Newton. Ok? Então, conseguiram captar aí a ideia? Sim. Sim, né? Bem tranquilo, né, pessoal? Força aí está sendo bem tranquilo. E agora aqui a gente já entra em outro tipo de cálculo de força. Quando fala assim, ó, forças perpendiculares entre si. Até agora nós vimos o quê? Forças com mesma direção e sentidos contrários subtraem-se. Forças com o quê? Mesma direção e mesmo sentido. Sentido. Que vai fazer o quê? A soma dessas forças, né? Mas aqui, ó, é interessante porque a gente tem forças que são perpendiculares entre si. Quando está falando que são perpendiculares, o que é que ele está falando? Está formando um ângulo de quantos graus? 90. De 90 graus, perfeito. 90 graus. Então, toda vez que vocês verem essa palavrinha aqui, ó, perpendiculares, está falando que alguma coisa aí, ó, seja um vetor, seja um segmento de reta, né, que é o que estuda com ângulos, está formando 90 graus. Ok? E aí já tem uma forma diferente de proceder aqui, de calcular. Temos aqui a F1, ó, força 1, em vermelho, e temos a F2 em verde. E elas estão o quê? Entre si?
Perpendiculares. Se elas estão sendo perpendiculares, como é que elas podem ser calculadas? Através do teorema de Pitágoras, né? Pi- De Pitágoras, isso mesmo. Teorema de Pitágoras. Então, a força resultante, gente, de forças que estão perpendiculares é calculada através do teorema de Pitágoras. Mas por que isso acontece? O teorema de Pitágoras, né, usado em triângulos, retângulos, o professor não já explicou isso para a gente? Sim, foi isso mesmo que eu expliquei. Imagina aqui que essa é a situação 1 e aqui é a situação 2. Então veja só como é que aconteceu. Temos essa força aqui, ó, e a força resultante saiu justamente a 45 graus dessa partícula aqui. Aqui é uma partícula, tá, gente? Essa bolinha. E aí, quando eu peguei essa força aqui, ó, que eu estou passando esse lapisinho em cima, ó, F1, e projetei do outro lado, não formou um triângulo retângulo? Sim. Então, isso me permite usar o teorema de Pitágoras. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Porque esse cara aqui, ó, FR, é a minha hipotenusa, né? Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a quem? F1 ao quadrado, ó, essa força 1 ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais Mas é 2. F2 ao quadrado, que é outro cateto do triângulo. Então, perceba que essa linha tracejada aqui, ó, nada mais é do que essa parte aqui, ó, essa mesma projeção, só que foi projetada no lado oposto, tá ok? E aí, como a gente leu nesse instante, formou um ângulo de 90 graus, as forças são perpendiculares entre si e, portanto, é possível utilizar o teorema de Pitágoras, tá ok? Ok. Tranquilo, né? Tudo certinho aí. Aqui já é um outro caso, E aí eu vou deixar para a próxima aula, porque esse caso já é um pouco mais particular, que é a regra do paralelogramo. Já envolve até a questão de trigonometria, que a gente está desenvolvendo lá na parte de geometria, mas que vocês vão precisar ver. Então esse slide aqui ainda vai continuar, ó, vai rodar, para a gente poder fazer alguns exercícios. Então eu vou pedir aí que vocês calculem essas situações aqui, ó. Encontre a força resultante atuante sobre o corpo nas seguintes situações. Então, aqui nessa primeira situação, qual é a força resultante? Nessa segunda, mesma direção, mesmo sentido. Na letra C, forças perpendiculares entre si. O que é que faz? Na letra D, mesma direção, só que sentidos são opostos. E aí você já sabe como calcular. Foi isso que a gente viu agora. Então façam o cálculo aí, por favor. E aí eu vou perguntando individualmente cada um. E vocês vão me falando quanto é que resultou. Tá ok? Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Então tá tudo ok aí? Povo, dá sinal de vida aí. Vou fazer a chamada aqui para ver se estão acompanhando mesmo. Daniela, Eu. Isabel, Oi. Gilmária, Oi. Sara, Tô aqui. Juan, Oi. Juliane, Tô aqui. Isabela,
Aqui. Alan, Damires. Oi. Eu vi aqui, viu, Alan, no chat. Tá com problema no microfone, né? Carlos Daniel, Tô aqui. Rui Verson, Opa! Ana Clara. Aqui. Pronto, todos aí que me responderam estão presentes, né? Beleza. Vocês ouviram o que eu pedi para fazer? Pronto, então comecem a fazer. Eu vou colocar novamente lá para vocês verem e fazer. Nove horas já dá para corrigir isso aí. Professor, não entendi muito bem, não. Qual? A letra A. Pronto, ó. Qual a única força que está sendo atuante aqui? A força 1, né? Pronto, exatamente. Então FR vai ser igual a quem? A 4, né? É. Eita, zero feio. Basta só colocar o 4. 4 newtons. Ok? Só isso? Só, a letra A só. Ah, entendi agora. Entendeu, né? Pronto. A B e a D tá easy. Agora eu não sei muito é a C. Aí a B é o que, ó? Força na mesma direção e no mesmo sentido. O Carlos até leu. Eles Somam-se. fazem o quê? Somam-se. Exatamente. E lá na D subtrai. Na letra D, mesma direção e sentidos Sentidos opostos. opostos. Então faz o quê? Subtrai. Subtrai. E aqui na letra C, forças o quê? Perpendiculares entre si. Exatamente. Se são forças perpendiculares entre si, basta usarmos quem? Pitágoras. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa. Aí. Então, imagina aqui que a força resultante sai aqui. A força resultante sai aqui, certo? Foi isso aqui que a gente viu no exemplo acima, ó. Ó, justamente a 45 graus. Isso aqui forma 45 graus. Então, a força resultante sai a 45 graus. Foi o que a gente traçou aqui, ó. Ficou meio torto, mas está valendo. E se a gente pegasse essa força aqui, ó, F1, e projetasse essa força F1 aqui, ó, F1, que é igual a 3 newtons, a gente consegue enxergar um triângulo. Tá vendo? Então aqui a verde, que eu coloquei em verde, é a minha força resultante. E falando de triângulo, a minha força resultante aqui, FR,
Ela seria qual elemento de um triângulo? Hipotenusa, cateto, o que seria? O que, professor, que seria hipotenusa o cateto? FR seria o hipotenusa, o cateto, o que é que seria? Hipotenusa. Hipotenusa. E a fórmula de Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado. No caso aqui, FR ao quadrado. Né? Igual a quem? Sim. A soma do quadrado dos catetos, né? Uhum. Então, F1 Ao quadrado mais... mais F2 Era ao para ser quadrado. F2, tá? Mais Uhum. F2 ao quadrado. Pronto. Suave. Muito isso. E aí, já responderam tudo, gente? Eu já. Já? Qual foi o resultado aqui da letra C? Eu já. Qual foi o resultado aí da letra C? Meu deu 5N. Isso. E o seu, Carlos? Também. 5, né? E dos outros aí que fizeram também, podem compartilhar, por favor? Quanto é que deu? Eu disse ainda não. O meu também deu 5. Da Isabela deu 5. O Juan conseguiu fazer, Juan? Não fiz ainda não, tô tentando. Tranquilo. Então, beleza. Vamos corrigir aqui rapidinho. Para eu passar outro exercício para vocês. Tá? Então, vamos lá. A força resultante aqui do ar, como eu já respondi para a Gilmária, para poder ela entender, para fazer as demais, é FR igual à única força que está atuando aqui, né? Que é 4N. 4N. Então, 4 4N Newton. da letra A. Na letra B, eu tenho o quê? Força com o mesmo. Com a mesma. Sentido e mesmo. Mesma direção e mesmo sentido. Então, quando acontece isso, basta somar todo mundo, né? Tá envolvido? Basta olhar, gente, para o sentido da setinha aqui, ó. Dessa flechinha. Se está apontando para o mesmo lugar, o que é que faz? Soma. Né? Então, temos aqui, ó. 3N mais Mais 4. 4N. Que dá quanto? 7. Força 7N. resultante igual a 7. 7N. Perfeito. Vou deixar para fazer a C por último, beleza? E aqui na D, nós temos que FR. Subtrai. Isso. Vai ser igual a quem? 3 menos 4. É 4 menos 3. 4 menos 3, exato. Porque quem está sempre para a direita, ó,
sempre quem está para a direita é positivo. E sempre quem está para a esquerda é negativo, né? Então, 4 é positivo, 4N. Que aqui é o sentido positivo, aqui é o sentido negativo. Opa, coloquei o mais é menos. Menos 3N. Menos 3N. Isso aqui dá 1N. Certo? E aqui na letra C, basta fazermos o quê? Teorema de Pitágoras, né? Sim. E a FR sai bem aqui, ó. 45 graus. E aí seria quem? Vou olhar isso aqui do lado. FR ao quadrado seria igual a quem? F1 ao quadrado F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. mais F2 ao quadrado. FR ao quadrado É igual a é igual a 3 F1 ao quadrado é quanto? ao quadrado. É justamente esse cara aqui, né? Aí é 4. Que é o 3N. Esse cara aqui que está sendo projetado aqui, né? Então vai ser o quê? 3 ao quadrado mais, aqui como eu 4 falei, ao era para quadrado. ser F2, né? Mais 4 ao quadrado. Então FR ao quadrado vai ser igual a 9. Copiem, tá, pessoal? No caderno, por favor. Mais 16. De vez em quando dá essas bugadas aqui. FR ao quadrado vai ser igual a 25, né? 9 mais 16, 25. Sim. Então FR ao quadrado. Ao quadrado não, perdão. Passo 2 extraindo a raiz. Então FR vai ser igual a 5N, né? Que é a raiz de 25. Exatamente. Raiz quadrada de 25 é 5. E por se tratar de Newton, então é... Por se tratar de força, então é em Newton, né? Então FR vai ser igual a 5 newtons. Todo mundo entendeu aqui, né? Um macete, pessoal, é aquilo, né? Quando a gente vê aqui todo o triângulo 3, 4, eu sei que minha hipotenusa é quanto? 5, né? Eu até dei na sala de aula, acho que foi no ano passado, ou foi esse ano, não sei. Mas eu já comentei isso com vocês. Vocês estão lembrados? Pronto. Deu tempo aí passar para o caderno a correção? Eu estou escrevendo tão devagar aqui por conta do... de estar escrevendo, que deu tempo. Alguém escrevendo aqui ainda? Não. Não, né? Ok. Então, beleza. Agora façam esse aqui, por favor. Num cabo de guerra, um garoto e uma garota puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é 70 newtons e 30 newtons. Do outro lado, outros dois puxam a corda para a esquerda, com as forças 80 newtons e 45 newtons. Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que um garoto e uma garota puxam a corda para a direita. Quem são esses? Esses aqui, ó. Essa setinha em azul aqui, ó. Tá? E outro garoto e outra garota estão puxando para a esquerda. Certo? Aí ele diz assim, ó. Como ele citou primeiro o garoto e depois ele citou a garota, então o garoto está fazendo, o garoto da direita aqui, ó, está fazendo uma força de 70 newtons e a menina está fazendo uma força de 30 newtons.
Não é isso de acordo com o autor do texto? O garoto está fazendo uma força de 70 newtons e a garota está fazendo uma força de 30 newtons. Esses que estão puxando a corda para a direita, que é essa setinha azul aqui que eu coloquei. Então o garoto está fazendo uma força de 70 newtons e a garota está fazendo uma força de 30 newtons. Certo? E aí, do outro lado, como é um cabo de guerra, tem outros dois puxando a corda para a esquerda com forças de 80 newtons e 45 newtons. Ele não deixou claro aqui quem é que está fazendo de 80 ou de 45. Então vamos dizer que a menina está fazendo uma força de 80 newtons e o rapaz está fazendo uma força de 45 newtons. Tranquilo até aqui? Sim. Então beleza. Qual a direção e o sentido da força resultante? Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Então aí tá fácil, né? Quem é que vai ganhar esse cabo de guerra? Da esquerda. Só de olhar já sabe, né? Basta somar em cada lado e depois fazer a subtração. Uhum. Três minutos aí para responder essa questão. Eu já respondi. Mas você conseguiu falar do valor, a intensidade? Não. Pronto, aí tenta aí, por favor. Beleza. E aí, responderam? Ainda tentando. Certo. Tem alguma dúvida aí, Juan, para interpretar alguma coisa? Ainda não tô com dúvida ainda não. Tranquilo, Não por enquanto. tranquilo. Deu pra entender a explicação do professor na hora. Aqui à direita, né? E aqui à esquerda. Beleza, já deu os 3 minutos, vamos lá responder.
Então temos aqui os dois grupos que eu falei, o grupo da direita e o grupo da esquerda. Estão num cabo de guerra, e aí quer saber qual é o valor, a intensidade, qual o valor, a direção e o sentido da força resultante. Ok? Então vamos lá. Essa moça e esse rapaz estão puxando o cabo para a direita, sentido esquerda-direita. Então o que é que vai acontecer com essas duas forças aqui, ó? Essas duas forças vão o que, gente? Somar, né? Somar. 30 mais 70, porque está no mesmo sentido e na mesma direção. Então vamos somar. Essa azul aqui, ó, que eu coloquei até essas chaves para representar a força resultante desses dois aqui, ó, que é 100 newtons. Ok? Isso da direita. Só que na esquerda temos também um garoto e uma garota puxando o cabo no sentido direita e esquerda. Estão puxando para a esquerda, né? E a força resultante que eles estão fazendo nesse cabo, somando os dois, é de quanto? 80 mais 45 dá quanto? 125. 125 newtons. Só que essa força aqui, ó, total, é para esses dois. E essa força de 100 newton é para esses dois aqui. Todo mundo concorda com isso, né? Só que a força resultante do conjunto, do total do cabo de guerra, olhando o cabo como um todo, olhando o cabo como um todo, vai ser justamente quem? A subtração de quem? 125 e 100. De 125 e 100. O 100 é positivo porque ele está no sentido, está no eixo positivo. E o 125 é negativo porque ele está do lado esquerdo, né? A gente adota assim sempre. Lembra lá da cinemática? Quem está para a direita, positivo. Quem está para a esquerda, negativo. Igual para cima, positivo, para baixo, negativo. Certo? Então, esses moços aqui, ó, tem 100 newtons menos 125. Força resultante vai ser igual a 100 menos 125 dá quanto? 25. Menos 25, tá? Mais com menos, subtrai e conserva o sinal de maior módulo. O maior é 125, né? Então, menos 25 newtons. Isso quer informar que a equipe da direita, ou a equipe da esquerda, ó, que é representada pelo sinal de negativo, venceu. Tá? Então, FR, força resultante, é igual a menos 25 newtons. Entenderam aí? Primeiro, o que é que a gente fez? A gente somou as forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido, que foi no caso de 30 e 70, deu 100. E a gente somou as forças que estão no mesmo sentido, na mesma direção, que foi 80 e 45. Obtemos esses dois resultados aqui, ó. E depois, analisando esses dois resultados, como se a gente segregasse aqui, ó. Como duas forças isoladas, por eles estarem na mesma direção e em sentidos opostos, aí depois a gente só fez o quê? A subtração, não foi? De 100 menos 125, obtendo uma resposta final de menos 25 newtons, indicando que a equipe vencedora é a equipe da esquerda, a que exerceu uma força de intensidade de 125 newtons. Então eles foram superiores a essa dupla aqui. Ok? Passaram aí pro caderno de vocês? Sim. Ok, Passei. ok. Então é isso, pessoal. A aula de hoje é essa.
Agradeço a atenção de todos aí que tiveram, dos que participaram. Os que não participaram, comecem a participar, por favor. É de grande importância para nós professores e para vocês também, né? Que a participação gera Eu acho que eu acertei. um maior aprendizado. Então é importante que vocês interajam na aula, tá? Ok. Faltou muitas pessoas hoje, muitas mesmo. E não me justificaram até agora. Na próxima aula de física a gente vai ver mais exercícios, tá, pessoal? Ao invés de teoria. Então a gente vai ver exercícios, uma aula de teoria, uma aula de exercício, uma aula de teoria, uma aula de exercício. Eu acho que nessa dinâmica fica interessante. Porque aqui na aula de teoria vocês têm como tirar as dúvidas e tal, a gente faz um exercício ou outro, como a gente fez na aula de hoje. E depois tem a aula de exercício, que vocês só vão fazendo exercícios, e aí vão me enviando, e aí a gente vai corrigindo, entra aqui no Google Meet, eu posso tirar uma dúvida, entendeu? Acho que fica bem interessante assim. Alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar, perguntar, dúvidas? Dúvida eu não tenho nenhuma dessa aula aqui. Pronto, né? Também não tive não. Conseguiu anotar as coisas aí, né? Tranquilo, Rui. Da próxima você aparece no horário correto. Ok, estão liberados. Até a próxima. Valeu. Tchau, Aula tchau. aí. Valeu. Valeu, professor. Tchau.